Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós chegamos ao terceiro domingo do tempo da Quaresma. Vamos então, neste vídeo, estudar, analisar, refletir e meditar nas leituras que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo quaresmal do ano de 2022. Hoje, então, nós nos colocamos diante do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vamos ler e analisar este texto, extraindo dele uma meditação que nos auxilie nesse tempo de penitência e de conversão, né? Diz o texto: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Versículo 4. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então, duas coisas nos chamam a atenção nessa primeira parte do Evangelho de hoje. A necessidade da conversão. E se não nos convertermos, iremos morrer todos do mesmo modo. Que conversão é esta e que morte é esta que Cristo nos adverte por meio deste Evangelho? Ora, conversão significa mudança de vida. Conversão significa abandonar, renunciar o pecado, renunciar às obras más, às obras de Satanás, renunciar o mundo, o demônio e a carne e todo o pecado que eles nos induzem a viver. Converter-se significa assumir esta postura, determinar-se a não mais pecar, mas a lutar contra o pecado, lutar contra as obras de Satanás, lutar contra o mundo, o demônio e a carne, para viver uma vida nova, para viver e realizar as obras de Deus, as obras do Evangelho, as virtudes, para, correspondendo com a graça de Deus, crescermos na graça, na virtude e no mérito, né? Lutarmos pelo reino de Deus, anunciarmos o Evangelho, vivermos virtudes e virtudes heróicas, obedecermos a Deus acima de qualquer coisa. Converter-se significa isso, abandonar o pecado para viver uma vida nova na graça, cultivando as virtudes. E este também é um tema central deste período quaresmal, a conversão. Porque se nós não nos convertermos, iremos morrer todos do mesmo modo. Entendendo essa morte no sentido espiritual do texto, essa morte significa a morte interior. Existe vida interior em nós quando permanecemos na graça de Deus, em comunhão com Deus, obedecendo a sua vontade. Mas essa vida interior morre quando cometemos um pecado mortal. O pecado mortal lança uma morte na vida interior da graça. Então, entendendo essa morte, no sentido espiritual do texto, se não nos convertermos, iremos peregrinar nessa vida terrena como homens mortos, como homens que vivem no estado de morte interior, no estado de pecado mortal, sem esperança, sem a perspectiva da salvação eterna, que não buscam fazer o bem, mas fazer o mal, que amam no lugar de Deus as criaturas e as coisas deste mundo e buscam sua realização nos prazeres, nas riquezas, na fama, na vanglória, no poder, nas coisas mutáveis deste mundo que passa. Mas se nós entendermos essa morte no sentido literal do texto, se não nos convertermos, iremos todos morrer. Mas ao morrermos, seremos julgados pelo justo juiz
E todo aquele que morre no estado de pecado mortal, sem se arrepender ou sem querer se arrepender, sem recorrer à graça e misericórdia de Deus, é condenado. Desce imediatamente ao inferno. Condenou-se. Entende? Então, Jesus está nos advertindo aqui neste texto. Se não nos convertermos, iremos todos morrer. Já durante a peregrinação desta vida terrena, essa morte interior, mas ao passarmos pela morte física, corporal, se não nos convertermos, iremos entrar na morte eterna, que é a condenação ao inferno. E o inferno existe no mundo real, não é parábola, não é ficção científica, não é fábula, não é mitologia. O inferno existe no mundo real como o céu beatífico existe no mundo real. E se nós nos convertermos e, conhecendo as nossas misérias, suplicarmos a Deus o seu perdão e a sua misericórdia e mudarmos de vida, então vamos adquirir esta vida interior da graça durante a peregrinação dessa vida terrena e entraremos na Jerusalém do Alto, a cidade de Deus. Teremos a vida eterna. Mas o Evangelho de hoje tem uma segunda parte, um segundo momento lógico do texto, que é a partir do versículo 6. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi até ela procurar figos e não encontrou. Então, esta figueira é um símbolo da nossa vida. No meio da vinha do Senhor, que é a igreja, Deus nos plantou uma figueira. Para quê? Para que produzisse frutos. Então Deus espera de nós também que nós produzamos frutos. Quais são os frutos que nós podemos produzir? As nossas boas obras, as virtudes. Mas indo até a figueira, não encontrou frutos, como vindo até nós, não tem encontrado em nós obras de conversão. Não tem encontrado em nós obras de virtudes. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Quanto tempo faz que Deus tem batido a porta do nosso coração procurando boas obras e o que Deus só encontra de nós é obras más, obras perversas, pecados mortais e perniciosos? Quanto tempo faz que nós só damos a Deus desgosto? Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Corta significa deixa-o morrer. É como se Deus dissesse isso, ou quisesse dizer isso ao pecador. Ele, porém, então, ele quem? O sujeito que cuidava da vinha. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Este Senhor que cuida da figueira, este homem que cuida da figueira e que intercede por ela junto ao dono da vinha, o dono da vinha é Deus. Esse sujeito que intercede pela vinha é o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que intercede por nós junto ao Pai. Então, Cristo respondeu ao Pai por nós: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Em outras palavras, Cristo age de paciência para conosco. E, sendo nosso mediador, como que vira ao Pai, intercedendo por nós, para que nos dê tempo, para que nos dê mais alguns anos de vida terrena. Por quê? Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Então, Cristo não cansa de enviar até nós a sua graça, para que nós nos convertamos, para que nós nos arrependamos, para que nós abandonemos o pecado e nós insistimos em resistir à graça. Vai chegar uma hora que nós seremos cortados. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Essa é a esperança, a expectativa que Cristo, ao olhar para nós, tem. Se não der fruto, então tu a cortarás. O fato é que todos nós seremos cortados mais cedo ou mais tarde. Cortar significa passarmos pela morte corporal. O fato é que, se nós correspondermos
à graça de Deus? Deixa a figueira ainda este ano. Deus está nos dando tempo para que nós nos convertamos antes de morrer. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Significa que Deus tem nos dado a sua graça, a graça que nos é necessária para que alcancemos a eterna salvação, a conversão. Pode ser que venha a dar fruto. Então, meus irmãos, aproveitemos esta oportunidade que a misericórdia de Deus tem nos dado. Nós não sabemos quantos anos de vida ainda temos. Portanto, precisamos de conversão já, agora. Nos arrependermos dos nossos pecados, aproveitarmos a graça divina para mudarmos de vida. Porque se não mudarmos, Deus nos cortará. Passaremos pela morte corporal. E o que será de nós? Não é? E aí nós temos a segunda leitura, que nessa perspectiva é muito interessante, que sai da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que diz: Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e o mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. O que São Paulo está dizendo aqui? Vejam só, os nossos pais, primeiro, Deus os libertou do Egito com mão forte. Todos atravessaram o mar vermelho que se abriu. Todos caminharam debaixo da nuvem. Todos comeram do maná e beberam da água que saiu da rocha. Viram milagres, prodígios e portentos que Deus fez. Mesmo assim, a maior parte deles desagradou a Deus, pecou contra Deus, perseverou no seu pecado, morreram e ficaram no deserto. E nós? Quantos de nós católicos passamos pelo mar? Ou seja, fomos batizados. Fomos libertos da escravidão do pecado e fomos introduzidos na vida nova de filhos de Deus. Todos nós católicos que fomos batizados experimentamos essa graça. Atravessamos, portanto, o Mar Vermelho. Fomos batizados. Todos nós católicos fomos conduzidos por Deus como que debaixo da nuvem. A graça de Deus nos amparou. Todos nós católicos temos comido, nos alimentado de um alimento espiritual, que é a Eucaristia. Todos nós temos bebido de uma mesma bebida espiritual, que é o sangue de Cristo. E dentre nós católicos que temos todas essas graças a nosso alcance, muitos de nós continuam no pecado mortal, desagradando a Deus. Morreremos e ficaremos no deserto. É o que Cristo disse no Evangelho. Pensais que vós tereis uma morte diferente da deles? Se não vos converterdes, tendo sido batizados, tendo recebido a graça de Deus em vão, tendo se alimentado da Eucaristia e tendo bebido o sangue de Cristo, se não vos converterdes, se não abandonardes o pecado mortal, se não mudarem de vida, todos irão morrer e ficar no deserto, correndo o risco de serem condenados ao inferno. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Quem julgue estar de pé, né? Aquele que foi batizado, que frequenta a igreja, que vai à missa, que comunga a Eucaristia, que bebe do sangue de Cristo, que participa de pastoral, que dá catequese, isso e aquilo, mas não abandonou o pecado mortal, não se converteu, está trilhando um caminho de condenação eterna. É preciso uma mudança de vida radical. É preciso renunciar ao pecado para vivermos a virtude. É preciso converter-se interiormente. Arrepender-se dos seus pecados, confessá-los. Ter o firme propósito de não voltar mais a eles. Que nós também recebamos a mesma visita, portanto, de Deus,
que Moisés recebeu. A primeira leitura de hoje, extraída de Êxodo 3, nos ensina: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Eu sou teu Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A liturgia de hoje nos convida, portanto, meus irmãos, a adentrarmos neste deserto quaresmal, que é a oração, a penitência, a mortificação, a luta contra o pecado mortal, a luta contra o mundo, o demônio e a carne. Então vejam, entremos nesse deserto para estarmos nessa solidão com Deus, a fim de podermos encontrá-lo. Não é? Entremos neste deserto, que é o tempo quaresmal, para que possamos nos converter verdadeiramente e termos este encontro pessoal com Cristo, para mudarmos de vida. Permitamos que a graça de Deus toque em nosso coração, no mais profundo de nós, a fim de que nós, então, mudemos de vida. Quando Deus pede a Moisés que tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele está é uma terra santa, dizem os exegetas que Deus pede a Moisés para que tire as sandálias para que não fique nada entre ele e Deus. Nada entre ele e a terra santa. E aí eu pergunto, o que existe entre nós e Deus? Quais vícios, quais pecados, quais misérias existem entre nós e Deus que nos impede de permanecer na graça santificante e em comunhão com Deus? Quais são estes vícios e estes pecados? É contra isto que devemos lutar, para arrancar as sandálias, para arrancar o mal, para nos convertermos e podemos tocar esta terra que é santa e permanecermos na presença de Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.